Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando e dando entendimento da tua palavra. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, relembrando o último capítulo, Abner foi morto à traição pelo general de Davi, Joabe, depois de ter feito um acordo de paz com Davi. Quando Isbosete, que era o rei de Israel, fica sabendo que Abner morreu assassinado, o ânimo de Isbosete se acaba. E o povo de Israel desfalece. Por quê? Porque o poderio militar de Israel estava na mão de Abner. Abner era o homem forte. Ele era o esteio do reino do norte. Morreu. Isbosete ficou sem saber o que fazer. Mas é lógico, sempre que um lugar fica vago, ele tem que ser ocupado. E olha o que vai acontecer, versículo 2. E tinha um filho de Saul, 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome de outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim, e tinha fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. O que acontece? Veja, Isbosete nomeia 2 capitães de um grupo que morava no meio da tribo de Benjamim. O que o escritor bíblico está querendo mostrar? A casa de Saul está morrendo, está minguando. Ficou apenas o rei Isbosete, usurpando o trono, porque ele não era ungido de Deus, foi colocado por Abner, e Jonatas, amigo de Davi fiel, deixou um filho chamado Mefibosete. Esse menino, quando tinha 5 anos de idade, quando Saul e Jonatas, seu pai, morreram na batalha, a sua ama fugindo, lembra, os israelitas deixaram as cidades, e elas foram tomadas pelos filisteus. A sua ama pega o menino no colo. Nós não sabemos exatamente porque uma criança de 5 anos está sendo carregada no colo, mas essa criança vem a cair e torna essa criança aleijada dos pés. Provavelmente deve ter quebrado algum dedo, algum tornozelo, o que fez com que Mefibosete fosse manco. Ele tinha uma certa liberdade de locomoção, mas aquilo trouxe um defeito que ficou para toda a vida. Por quê? Naquela época não havia medicina para corrigir isso. Caiu, se machucou, quebrou, acabou. Mas o que o escritor bíblico está nos mostrando? A casa de Davi cada vez mais forte e a casa de Saul cada vez mais fraca. Essa é a ideia do escritor do livro, mostrar Davi, o ungido do Senhor, o enviado do Senhor, vai tomar posse, independente de qualquer atitude humana. Por mais que Abner tentou tirar, outras pessoas tentaram tirar, Deus está removendo a força da casa de Saul e está fortalecendo a casa de Davi. A Bíblia nos fala que o homem só pode receber algo se do céu for dado. Amém?
E aí a narrativa continua, versículo 5. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Esbocete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Esbozete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul, e toda a sua descendência. Até aqui, o que acontece? Os dois capitães que foram nomeados por Esbozete traem ele e o matam na hora do almoço, dormindo, descansando, com uma facada na quinta costela. Não bastasse isso, de maneira cruel, cortam a cabeça dele, fogem da casa, porque eles tinham mentido, falando: ó, nós estamos indo buscar trigo, provavelmente para fazer pão para a tropa. Entraram na casa, eram homens de confiança, mataram Esbocete à traição, de maneira cruel, tiraram a cabeça dele, viajaram a noite inteira a pé e chegaram diante de Davi. E aí falam para Davi: eis aqui a cabeça de Esbozete, que estava tentando contra a tua vida. Achando que tinham feito o maior negócio do mundo. Mas o que nós vemos no livro de Samuel? Toda vez que o ser humano tenta se intrometer nos planos de Deus, ele se dá mal. Abner foi contra os planos de Deus. Levantou Esbozete rei. Aí o que aconteceu? A coisa ficou feia, fez um acordo de paz com Davi. Quando parecia que estava tudo bem, pagou com a vida. Joabe o matou. Da mesma maneira, Esbozete sabia que Davi era ungido. Foi levantado o rei por Abner. Perde Abner. Seus dois capitães vêm de maneira traiçoeira e o matam. E aí os dois capitães, achando que tinham feito o maior negócio do mundo, vão a Davi buscando o quê? Reconhecimento. Da mesma maneira que o amalequita que disse que matou Saul se apresentou diante de Davi. As narrativas são similares. E olha o que Davi vai fazer. Versículo 9. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, perecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra. E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. O que Davi faz? Mesmo peso, mesma medida. Ah, você tocou no ungido do Senhor, vai morrer, pelas palavras da tua boca. Pegou esses dois homens, Beerotitas, filhos de Rimom,
Matar um homem inocente foi pior do que o que aconteceu com Saul. Entendeu? O homem estava dormindo na sua casa. Esse conceito que nós temos de propriedade, esse conceito de casa, esse conceito da inviolabilidade dos nossos lares, ele vem lá da Bíblia. Entendeu? Você percebe porque hoje em dia a Bíblia é tão atacada? Por quê? Porque o conceito da propriedade vem de Deus, vem da família judaico-cristã. É esse o conceito que Davi aplica aqui, tirado da onde? Tirado da lei de Moisés. E na hora, Davi faz um julgamento sumário e manda matar os dois homens. Só que não somente isso. Ao cortar os pés e as mãos e expor o corpo, ele expôs esses homens à humilhação pública. Para o judeu, o conceito do enterro correto, toda essa herança que nós temos do enterro, do cuidado do corpo, do cuidado com os mortos, ela vem da fé judaico-cristã. Ao ser cortado as mãos e os pés, o corpo foi mutilado. Além disso, foi exposto publicamente. Lembra que quando Saul foi colocado no muro junto com seus filhos, os homens de Jabes de Gileade viajaram a noite inteira, com risco de vida, para tirar os corpos de lá e dar um enterro digno. E aí, ao chegar em Jabes de Gileade, queimaram o corpo, porque os corpos estavam mutilados. Organizaram os ossos e deram um enterro digno. Então, Davi aqui está mostrando o seguinte: eu não tive nada a ver, nem com a morte de Abner e nem com a morte de Isbosete. Mas o que nós percebemos, todo mundo que se intrometeu no agir de Deus, pagou com a vida. Aí você vai falar, ah, pastor, mas hoje em dia, Novo Testamento não é assim. Será? Veja, nós fizemos ceia hoje. Na própria ceia nós vemos que Deus recolhe pessoas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser abençoado? Tenha uma vida justa, tenha uma vida reta, tenha uma vida por um princípio correto, que é o princípio da Bíblia. Não abaixe o preço. Davi aqui está querendo livrar o seu reino de injustiça. Esse é o exemplo que a gente aprende dele. Davi tinha um monte de defeito, mas ele buscava de todo o seu coração ser justo diante da lei de Deus, não ser justo conforme os seus olhos. Outro aqui no lugar ia fazer maior festa. Ia chegar e falar, não, vamos fazer um churrasco. E vamos comemorar e vamos fazer esses dois homens heróis. O que Davi faz? Não, vocês assassinaram um homem a sangue frio. Aplica a lei de Moisés, mata agora. Não só isso, eu vou expor publicamente a humilhação, para mostrar que o meu reino não tem nada a ver com isso. Porque no meu reino quem manda é o Senhor. Como disse Josué no capítulo 24, os nossos pais do outro lado do rio adoraram outros deuses. Escolham vós agora quem vocês vão adorar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não me engano é Josué 24. A pergunta é, você e sua casa servem ao Senhor de todo o coração, com toda a retidão que esse serviço traz? Amém? Vamos avançar. Mas, por favor, me põe água aqui. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim: então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo, eis-nos aqui, somos teus ossos e a sua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel.
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Até aqui. Veja que interessante, irmãos. 20 anos aproximadamente após a Assunção, entre 15 e 20 anos, ele era um adolescente. Entendeu? Ele primeiro é levantado em Hebrom como rei. E depois, com 37 anos de idade, ele é levantado sobre todo Israel como rei. Sem cometer nenhum assassinato, sem tocar na casa de Saul, sem transgredir a lei do Senhor. E ele assume aquilo que 20 anos atrás ele foi comissionado pelo profeta Samuel. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Aquilo que eu já falei em outras palavras, os planos de Deus vão acontecendo passo a passo. E os homens, os anciãos das principais tribos de Israel, sabiam que Davi era ungido. Mas eles aceitaram temporariamente o governo de Isbosete. Mas assim que Isbosete morre, eles fazem o óbvio, seguem a vontade de Deus e procuram Davi. Agora veja que interessante. O texto fala que Davi fez com eles um acordo. A coisa não foi assim, ó, nós queremos que você seja nosso rei. Aí Davi falou, então tá bom, daqui a coroa põe na minha cabeça. Não. Existiu toda uma conversação, existiu todo um acerto, existiu todo um conchavo político. Um governante precisa ter autoridade que emana de maneira correta do povo. Entendeu? O povo, ele tem que dar autoridade ao seu governante. Todos os lugares da história onde os governantes se transformaram em ditadores, eles oprimiram o povo. Não era um poder natural. Isso é repetitivo na história humana. Entendeu? Usaram o povo há milhares e milhares de anos. O que Davi está buscando aqui? Olha que interessante, ele foi ungido por Deus. A autoridade de estar ali era dele. Mas ele não exagerou. Ele foi com tato. Ele foi com cuidado. Ele foi com equilíbrio. Isso daqui é um exemplo, inclusive, para nós homens, que somos responsáveis pela liderança de nossa família. Isso é um exemplo para mim, pastor, que sou responsável pela liderança da igreja. A Bíblia fala para a gente pastorear o rebanho sem constrangimento. Porque a autoridade vinda de Deus, ela é firme, sim, mas ela é exercida de maneira correta. Você, mãe, que tem autoridade sobre os seus filhos, aprenda o doce equilíbrio de ser firme como Davi foi, cumprindo a lei de Deus. Mas sábio como Davi foi, sabendo acertar as coisas. Isso é em todas as áreas, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, em todas as suas relações. Aprenda com Davi. O ungido era ele, mas ele procurou conversar, ele procurou abraçar, ele procurou trazer para perto. E isso é o que ele fez, de maneira muito sábia e sólida. Por quê? Porque ele reinou ao todo 40 anos. Nós temos que lembrar que naquela época, a expectativa de vida era de menos de 40 anos.
Davi viveu 70. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida de um homem é de 71 anos e meio. Por causa do problema da morte na juventude, por causa de violência, todos esses problemas. Senão seria maior, em torno de 77, é a média do brasileiro. Davi viveu 70. Quem conservou ele esses 70 anos? Deus. Lembrando, até abrindo parênteses a palavra, que a própria lei de Deus, o cuidado com a higiene, o cuidado com a alimentação, todo o cuidado que Israel tinha com a limpeza por causa da lei de Moisés, isso também dava saúde. Porque não tinha antibiótico. Por que determinados animais eles não comiam? Porque eram animais que, pelo costume de vida deles, iam ter doenças. Então, até na dieta alimentar, Deus protegia o seu povo. Hoje é diferente, a maneira que é criado, tudo é diferente. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 9. Versículo 9. Não, versículo 6, perdão. Olhei trecho errado. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O que acontece aqui? Veja, o reino do norte, Israel, está sendo juntado ao reino do sul. Davi precisa de uma nova capital. Se ele escolhe uma cidade no reino de Judá, o pessoal do reino do norte ia achar que Davi estava favorecendo Judá. Se ele escolhe uma cidade no reino do norte, o pessoal de Judá ia se sentir traído, falar: poxa, nós ungimos você, a capital é Hebron, nós te levantamos rei, a capital é Hebron, e agora você bota a capital no reino do norte. Davi, mais uma vez, mostra a sua habilidade política. E ele busca uma cidade única. Jerusalém é uma cidade única. Essa cidade, no livro dos Juízes, é falado o quê? No capítulo 1, que os benjamitas tomaram a cidade, porém não conseguiram retirar os jebuseus. E ficaram habitando em Jerusalém os jebuseus e os benjamitas. Parece, pela narrativa, que de alguma forma os jebuseus retomaram a cidade. Só que Jerusalém, nessa época, era uma cidade única. Por quê? Porque ela era no alto, cercada por 3 vales, e muito difícil de ser tomada, porque ela era toda murada. Simplesmente por 2 lados de Jerusalém, praticamente 3, era impossível tomar a cidade. O que centralizava a defesa em um só dos lados. Só que veja que interessante, Jerusalém era intransponível. Sim, mas Deus estava no negócio. Os irmãos receberam hoje no grupo da igreja um vídeo de um túnel, que é o túnel que Davi, há 3.000 anos atrás, andou por ele para tomar a cidade. O que acontecia? Havia uma fonte de água, que era a fonte de Gion. Essa fonte, os jebuseus cobriram ela e cercaram ela para tornar a cidade intransponível.
Só que para a água chegar, eles cavaram um canal na rocha. Depois do culto, assista esse vídeo, é muito legal. Você vê por onde os homens de Davi passaram. E aí o que acontece? Esse túnel trazia águas para a cidade e trazia águas para o tanque de Siloé, onde Jesus realizou um milagre. 1000 anos depois. Mas olha que interessante, quando você vê o lugar apertado que Davi passou, você percebe qual era a qualidade dos homens. O pessoal, a turma era casca grossa, tinha couro. Porque um túnelzinho, o Júlio teria dificuldade de passar, mas passaria. Veja, e a maneira que eles tiveram que fazer, porque é uma cidade todinha fortificada. Como que você passa 500 homens para dentro de uma cidade? Vamos supor que eram 500 homens. Por um túnel. E chegando lá dentro da cidade, eles têm que ficar tudo quietinho, reagrupado, até o exército estar junto. E poder tomar a cidade. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei até emocionado. Eu falei, nossa, que bonito. Esses irmãos, com o preço da própria vida, para que o plano de Deus se cumprisse, correram risco de vida, sofreram desconforto, mas foram atrás do objetivo. E isso acontece conosco. Deus nos dá as coisas, Deus decreta coisas sobre nós, sim, mas muitas delas exigem luta, dedicação, sofrimento, pagar o preço. E esses homens, de maneira corajosa, tomaram Jerusalém. E ela passou a ser chamada a cidade de Davi. Para vocês terem a importância disso, nunca faltará em Jerusalém um descendente da casa de Davi sentado no trono. A Bíblia nos ensina que após a batalha de Armagedon, Jesus vai vir e vai estabelecer o seu reino. E nós seremos juntamente com o rei Davi. Provavelmente Davi vai ser um príncipe. E nós seremos corregentes. E reinaremos sobre o mundo. Juntamente com Jesus. A partir da onde? A partir dessa Jerusalém que foi tomada. Para vocês terem uma importância da história de Jerusalém, Abraão, quando volta da guerra dos 5 reis contra os 4 reis, aparece uma figura do sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Melquisedeque é príncipe de Salém. Salém é a cidade de Jerusalém. Desde os dias de Abraão, Jerusalém já existia. Mas ela vai ser colocada no plano de Deus aqui. E por quê? Porque homens de verdade, que amavam a glória de Deus, se dedicaram e, correndo o risco da própria vida, tomaram a cidade. Irmãos, duvide de bênçãos fáceis. Vida cristã não é uma loteria, não é um jogo. Como eu falei, de maneira instantânea são os milagres. Mas as demais coisas são processos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Veja que interessante, esse Irão aqui é o camarada que vai ser usado para construir o palácio de cedro de Davi, e é o camarada que vai ser usado como artesão para construir o templo de Salomão. Não se sabe se Irão é um nome ou é um título
Porque ele vai construir o Templo de Salomão 40 anos depois, aproximadamente. Então, provavelmente, Irão é um título, tanto é que lá nós vamos ver mais à frente que é falado de Irão Abife. Entendeu? Que era um sábio, mas olha que interessante, ele se torna um aliado político e comercial. Aonde que fica essa região aqui? É no país hoje chamado Líbano. Hoje você pode visitar a cidade de Tiro e a cidade de Sidom. Tiro é um dos maiores portos comerciais da Europa, do Oriente Médio. Esse camarada se torna aliado político e comercial de Davi. Inclusive nos dias do seu filho Salomão. O que acontece? O testemunho de que Deus abençoara Davi começa a ser divulgado pelo mundo. E Davi percebe, ao tomar Jerusalém, ao ser reconhecido por Irão, que o seu reino foi firmado por Deus. Ali Davi tem certeza. E aí você chega e fala, nossa, então agora é só descansar. Davi recebeu a bênção. Agora está tudo bem. Só que as coisas não são bem assim. Vamos seguir, versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elissuã, e Nefeg, e Jafiá, e Elisama, Eliada, e Elifelete. Veja, Davi tinha um ponto fraco: mulheres. E ele continua desobedecendo a orientação de Deuteronômio 17, que o rei não podia acumular para si mulheres. Gente, essa poligamia de Davi vai dar muita dor de cabeça para ele. Vai destruir a família de Davi. Porém, ele tem uma diferença. O seu filho, Salomão, teve mais de 700 mulheres. Qual foi a diferença de Davi e Salomão? Davi não permitiu que as mulheres fizessem com que ele se desviasse para a idolatria, como Salomão fez. Mulher, aprenda, uma das maiores influências espirituais da casa são vocês. O homem é o cabeça. O homem tem a responsabilidade, mas as mulheres, pela narrativa bíblica, nós percebemos que a influência da mulher na espiritualidade da casa é enorme, trazendo uma aplicação prática já de antemão. Veja, como eu sempre falo, quando você vê crianças calmas, crianças equilibradas, você olha para a mulher da casa, ela tem um perfil calmo, tranquilo. Quando você vê criança meio amalucada, lógico, isso tem exceções, mas quando você vê criança amalucada, você olha para a mãe, é doida. Começa a prestar atenção nisso. Veja, em geral aqui na igreja, todos nós temos defeitos em nossos lares. Mas em geral, eu vejo as nossas famílias, as mulheres da nossa igreja têm um temperamento mais dócil, cada uma à sua maneira. Jamais eu vou chamar a Sabrina de dócil, a Paula de dócil, eu conheço a força de vocês. Mas vocês são mulheres que buscam equilíbrio. E buscam com que a casa de vocês seja um lugar de paz. Olha a sua volta e começa a perceber esse exemplo. O centro, não só espiritual da casa, mas o centro emocional, está diretamente ligado às mulheres. Então, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, porém a tola o destrói com as próprias mãos.
Aqui na nossa igreja, nós não acreditamos em confissão positiva. Nós não acreditamos em maldição de palavra lançada. Mas acreditamos numa verdade bíblica. Uma palavra errada sua, mulher, pode destruir o emocional do seu marido. Pode destruir o emocional dos seus filhos. E pode trazer uma ferida que vai ser carregada pela vida inteira. Por isso que Tiago fala, pode na mesma fonte o bem dizer e o mal dizer? Não. Então entendam, mulheres, a responsabilidade que vocês têm na mão. E vocês, maridos, a Bíblia fala para vocês, vivam com vossas mulheres, com todo o entendimento. É porque a mulher é algo especial dentro da criação. Mulher tem uma maneira diferente de enxergar as coisas, diferente do homem. A Bíblia não fala, mulheres, coabitem com vossos maridos com todo entendimento. A Bíblia fala para as mulheres darem respeito e honra aos seus maridos. Que ela vai viver melhor. Entendeu? Aqui na família de Davi, nós vamos ver à frente que é só desgraça na família. Porque o ponto fraco dele era a mulher, como foi de seu filho. Amém? Amém. Mas vamos seguir. Versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os dali Davi, e disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Veja que interessante. Davi trabalhou como mercenário para Aquis, rei de Gate. Nós não sabemos se Aquis está metido aqui no meio. Mas assim que os filisteus perceberam que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, primeira coisa que eles fizeram, vamos atacar, porque ele vai criar problema. Lembra? Estava tudo bem, Davi foi ungido rei, os filhos tudo gordinho, bonitinho, comida boa na mesa, fortaleza de Sião, Jerusalém tomada. Todo mundo respeita Davi, bom, agora está tudo bem, vou descansar e vou folgar. Não, não está nada bem. Quando você pensa que está tudo bem, muitas vezes o diabo se levanta, usando como? Usando homens. E é o que acontece aqui, os filisteus se organizam e vêm para cima. Num lugar chamado Vale de Refaim, que é o Vale dos Gigantes. Ali Davi consulta a Deus e ele rompe uma brecha. Baal quer dizer Senhor também. Perazim é uma brecha. Então a brecha que ele abriu foi tão notória, a destruição que ele fez foi tão notória, que ele chamou o lugar, mudou o nome, Baal-Perazim. Por quê? Porque Deus deu a vitória para Davi. Mas ele teve a humildade de consultar, Senhor, vou contra eles, porque ele podia ficar fechado. Ele estava em Jerusalém, uma cidade quase intransponível. Quando os filisteus vieram, ele se fechou na fortaleza. Não vai ficar dando sopa para o azar, né? Não vai ficar dando moleza. Só que aí ele busca a Deus, é uma fé ativa. Bom, tomei a primeira atitude, vou me proteger. Segunda atitude, Senhor, o que eu faço? Ataco? O Senhor fala, ataca. E ele vai e vence a guerra. Mas olha o que acontece. Gente,
nossos inimigos não têm descanso. Olha o versículo 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. O que acontece? Veja, na primeira vitória, Davi adquire um espólio de guerra tremendo. Por quê? Porque a derrota foi tanta dos filisteus que eles deixaram os ídolos que Davi e sua tropa tomou. Ídolos do quê? De ouro e prata. Do que eram fabricados os ídolos? De ouro e prata, espólio de guerra. Aquilo foi uma derrota terrível e humilhante para os filisteus. Eles não sossegaram, vieram de novo. O que eu aprendo aqui, numa das primeiras aplicações desse texto? Quando nós somos salvos, nós começamos o trabalho de fechar as portas que estavam abertas. Portas do pecado. Tem gente que chama de brecha. Pode chamar do que for, não tenho problema com esse termo. Mas quando a gente é salvo, nossa vida está toda exposta. Aí eu vou, fecho a porta da mentira, fecho a porta da desonestidade, fecho a porta do sexo ilícito, fecho a porta do palavrão, da boca suja, da palavra torpe. Entendeu? Fecho a porta do mundanismo. O que eu aprendo nesse texto aqui como aplicação? O inimigo, de tempos em tempos, ele vem e dá uma empurrada na porta, para ver se a porta está bem trancada. Veja, os filisteus atacaram de novo. E aí Davi busca Deus. Deus deu uma outra estratégia. Falou, você vai circular por trás e eu vou ganhar a guerra. Quando você ouvir na copa das árvores o barulho de estrondo, pode se apressar, porque eu já saí contra o arraial dos filisteus. Lembra o que Paulo fala em Efésios 6? Do mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja, quando o diabo vier abrir portas, quando o diabo vier empurrar, e ele vai empurrar. Casais, se vocês brigavam, de tempo em tempo vai haver uma pressão para que haja briga. Naquela área que você tinha um ponto fraco, de tempos em tempos o diabo vem tentar empurrar a porta para ver se ela está bem trancada. Como você mantém essa porta fechada? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Sabe como você mantém a porta fechada? Vivendo na igreja, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, jejuando, buscando santidade, confessando o pecado. Disciplinas espirituais. Nesse mundo maluco que a gente vive hoje, se você não estiver firme em Deus, se você não se envolver num ambiente encharcado, um ambiente cheio, entendeu? Um ambiente cheio das coisas do Senhor, você vai ter muito problema. Qual é o problema dos crentes hoje? Primeiro, eles não buscam ser cheios do Espírito Santo. Veja, quando você é salvo, nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Ele é a garantia de que mesmo que esse seu corpo morra,
O mesmo poder que agiu em Jesus está em você e vai te ressuscitar. Porém, isso é o começo. Existe a chamada plenitude do Espírito. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Como? Com salmos, cânticos espirituais, doutrina, comunhão. Veja, o selo do Espírito eu já tenho. Agora, ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar. O que muitos crentes enxergam? Que é algo de fora para dentro. E não é esse o caminho que a Bíblia ensina. Isso só aconteceu no Pentecostes. Mas Paulo, gente, livro de Atos é livro de transição, é livro histórico. Você pode tirar ensinos de Atos? Pode. Mas você precisa tomar cuidado quando você quer tirar a doutrina. Quem escreveu a doutrina bíblica principal foi Paulo. De Romanos a Filemão. Completando o trabalho, Tiago, João e Pedro e Judas. E no que Paulo escreve para a igreja, ele fala, enchei-vos do Espírito. Eu tenho que me encher. Tendo um ambiente encharcado. Agora veja, se você tem a barriga cheia de coisas do mundo, de filmes do mundo, de música do mundo, o seu coração está em coisas que não te levam a Deus. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Como que você vai receber dons espirituais? Se você nem congregar, congrega. E os dons espirituais são para servir a igreja. Percebe? Cabe a você. Não entra nessa onda que vai vir o anjo poderoso. E vai aparecer língua de fogo na cabeça. E todo mundo vai sair falando em línguas. Não é assim que funciona. Outro detalhe. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas. Falar em línguas é um dos sinais. Tem muita gente cheio do Espírito Santo que não fala em línguas. Paulo fala, a uns línguas, a outro interpretação, a outro profecia, a outro socorro. É a multiforme graça do Senhor. E aonde que você usa esses dons? Na igreja, na sua família, no seu dia a dia. Mas a responsabilidade de se encher é você. Por quê? Lembrando, de tempos em tempos, o diabo vai vir para empurrar aquela porta. Ah, você era o irritado? Se prepara, vão haver situações para você ficar irritado. Você era briguenta? Se prepara, vão haver situações para ser briguenta. Você era mulherengo? Se prepara. Porque vão haver situações que mulheres vão se insinuar para você, ou homens vão se insinuar para você. Mas para quem está cheio do Espírito, até a maneira de se portar, nem o endemoniado chega. Eu certa vez falando com o irmão falando, porque a menina olhou isso, a menina olhou aquilo, a menina olhou aquilo outro. E aquilo me deu uma irritação. Eu falei, irmão, te falar uma coisa, eu sou salvo há mais de 20 anos. As meninas não saem olhando para mim desse jeito, não. Mulher não sai se insinuando para mim. Será que não tem algo errado com a postura do irmão? Porque eu não sou nenhum Leonardo DiCaprio, mas também não sou nenhum Frankenstein, né? Mas e a postura do homem de Deus? A maneira de virar, boa tarde, tudo bem? Já olha para a cara que nem homem de Deus. Mulher de Deus já cumprimenta de uma maneira que não deixa lado. Ai, pastor, os homens vivem me cantando. Será que a irmã não está se insinuando? Será que a irmã está se ataviando em traje idôneo? Como cabe a servos do Senhor? Percebe?
alguém que é cheio do Espírito Santo, ele ilumina o lugar que chega. Ele faz diferença. As palavras dele são temperadas. Amém? O que mais que eu aprendo aqui? Veja, isso eu já falei. 20 anos após a unção de Davi, quando ele atingiu a maturidade, ele estava pronto, ele foi colocado no reino. Eu pergunto, você pegaria o Miguel e dava o seu carro para dirigir? Não, porque ele vai matar todo mundo e vai destruir o carro. Sabe por que tem coisas que você ainda não recebeu de Deus? Porque você não está pronto. Se Deus der agora, sua vida vai ser destruída. Deus sabe o momento certo de fazer aquilo que Ele planejou para você. Sabe por que tem muita gente que não recebe? Não recebe porque não se preparou para receber. Você não tem como dizer o dia que a bênção vai chegar. Mas você tem como criar um ambiente na sua vida que você mostra no mundo espiritual que você pode receber a bênção. Que ela não vai afastar você do Senhor. Ao contrário, ela vai trazer você para mais perto do Senhor. Pense nisso. Se você que é pai, você daria para um filho algo que vai destruir a vida dele? Nós somos pecadores, fazemos isso. Imagina o Pai do céu, Deus de misericórdia e graça, o que Ele faz. Não dá. E não vai dar, porque Ele é Deus, Ele sabe o nosso conteúdo. Amém? O que mais que eu aprendo aqui, um ensino importante? Na nossa vida existem marcos. O que são marcos? São situações que acontecem que trazem uma mudança na nossa vida. Por exemplo, quando você entregou seu coração a Jesus, a partir dali, sua vida mudou. Quando você se casou, aquilo foi um marco. Tem a palavra marco, que marca território? Como? Na marca. Na marca, isso. Que marca um território. Veja, quando você se casou, a partir dali sua vida mudou. Quando chega um filho, a partir dali sua vida muda. Quando um filho casa, é outro marco. Quando um ente querido morre, parte para a glória, é chamado por Jesus. Aquilo também é um marco, a vida muda. Jerusalém foi um marco na vida de Davi. Olhe para trás, veja os marcos na sua vida, veja o que aconteceu e entenda, para cada nova situação, existe uma nova atitude a ser tomada. Existe uma nova forma de viver a ser feita. Não queira viver hoje da maneira que você vivia 20 anos atrás, porque é impossível. Esse tempo passou. Os dias que Davi estava atrás da ovelha do seu pai, lutando com o leão e com o urso, acabaram. Quando ele venceu Golias, aquilo foi um marco. Quando ele se casou com Mical, foi outro marco. Quando ele foi levantado rei em Hebron, foi outro marco. Qual é a fase da vida que você está vivendo hoje? O que Deus tem te mostrado que é necessário fazer agora que você não fazia antes? Porque essa nova situação exige nova resposta. Estão entendendo o que eu estou querendo transmitir? Isso que eu estou querendo transmitir é uma sabedoria para a vida. Tem crente que se machuca porque está querendo viver hoje situações que Deus colocou fim. E está numa nova fase. Porque houve um marco. Qual é o seu papel? Senhor, eis-me aqui. Avançar. Dá medo? Dá medo.
Dá insegurança? Dá insegurança. Mas o Senhor é contigo. Amém? Gente, pensem nisso. Por favor. Que mais? Veja. O que aconteceu com Isbosete. Os mais próximos mataram ele. Não se assuste que pessoas próximas vão te ferir. Vão falar mal de você e vão te prejudicar. Bem-vindo ao clube. Amém? Que mais que eu coloquei? Veja. O tempo todo nessas histórias, o que nós estamos vendo? Deus está firmando a linhagem do Messias, a linhagem do nosso Salvador. 1000 anos antes, Deus já está dando o local, Deus já está dando a família, Deus já está dando a tribo. Isso que Deus está fazendo aqui, há 3000 anos atrás, nos alcançou no século 21. E nós fomos enxertados nessa família. Ele é o nosso irmão mais velho. Sangue no nosso sangue. Se ele é raiz de Davi, nós somos o quê? É nosso irmão. Entendeu? Para você entender, 3000 anos atrás, Deus já estava agindo em favor da sua salvação. Porque lá na eternidade passada ele escreveu o seu nome no livro da vida. Antes da existência do mundo. Olha, eu vejo essa frase, eu fico assim, meio bobo. Amém? Veja. E encerrando, Jerusalém representa o lugar seguro que todos nós precisamos ter. Esse lugar seguro, primeiramente, é a sua vida com Jesus, pessoal. Ali você tem paz, ali você tem equilíbrio, ali você tem segurança. Nada que está em volta vai acontecer se você não estiver bem com Jesus. Não seja infantil. Se você quer investir em algo que vai trazer benefício, invista no seu relacionamento com Cristo. Como? Muito simples. Congregar, orar, ler a palavra, buscar santidade e jejuar. Simples assim. Básico. Como qualquer crente sério tem feito há 2000 anos de igreja. Não tem nada demais isso que eu estou falando. Isso é o básico. Segundo, qual que é o lugar seguro? Seu casamento. Depois da sua decisão por Cristo, a coisa mais importante que tem na vida é com quem você casou. Ali você tem que estar bem com o seu cônjuge. Fechado, um cordão de 3 dobras. Você, seu cônjuge de Deus. Terceiro lugar seguro, o círculo dos filhos. Os filhos têm que encontrar um ambiente correto no lar cristão. Isso é um lugar seguro. Quarto lugar seguro, importante para alguns aqui. Existem irmãos nossos que são solteiros, existem irmãos nossos que vivem a vida cristã sozinhos na fé. Qual que é o lar seguro para eles? A igreja. Entenda, quem criou a igreja foi Jesus. Você precisa da igreja. Ela é o seu lugar seguro. Todos nós precisamos de um lugar seguro. Se está acontecendo instabilidade na sua vida, pare para pensar nessas duas coisas. Primeiro, eu tenho esse lugar seguro na minha vida, nessas 5 áreas. Segundo, eu estou tendo atitudes corretas para essa fase que Deus me plantou? Ou eu estou tentando viver da maneira que eu vivia na fase anterior,
isso vai dar problema. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando com toda a tua sabedoria, com toda a tua graça, nos capacitando a compreender a fase que temos passado, nos dando entendimento e, Senhor, nos mostrando o que precisamos corrigir para termos o nosso lugar seguro. Sê conosco, capacita a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?